Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Hoje eu quero falar algo muito importante com você sobre injustiça. Ainda falando sobre fé, ainda falando sobre José, mas chamando a sua atenção para algo importante. Você que foi injustiçado e quer fazer justiça com as próprias mãos. Meu amigo e minha amiga, tome muito cuidado. A Bíblia diz: a Deus pertence toda a vingança. Vou falar de novo para você, para que você entenda. A Deus pertence toda a vingança. Não é você que com as suas mãos vai perder o seu tempo para querer retribuir o mal que fizeram a você. Mesmo porque, quando você lembra a história de José, José foi vendido escravo. Ponto. José estava totalmente distante dos irmãos. Ponto. Se você prestar atenção, José não tinha condição alguma de fazer algo contra os irmãos. Ele era simplesmente escravo. Então José tinha uma escolha: ou ele se apegava com Deus e se tornava o que se tornou, governador do Egito, ou ele ficava enchendo a cabeça de pensamentos de raiva, de dor, de ódio por conta dos irmãos que o venderam, em especial o Judá, que teve a ideia de vender o irmão como escravo. Meu amigo e minha amiga, José não sabia que a ideia partiu de Judá. José não sabia que foi Judá que orquestrou, que organizou essa venda de José. Por mais que tenha sido um plano de Deus, por mais que tenha sido a vontade de Deus, a maldade de Judá não ficaria impune. E a maldade de Judá não ficou impune. A Bíblia diz que, consumido pela culpa, Judá se afastou dos seus irmãos, se afastou do seu pai e arrumou uma mulher. A Bíblia diz que com esta mulher, Judá teve 3 filhos. E a Bíblia diz que Judá, para o seu filho mais velho, arrumou uma mulher, uma esposa, e o nome dela era Tamar. Eu quero que você entenda que Judá, ele organizou a tomada de um dos filhos de seu pai. Presta atenção nisso, para que você entenda. Judá organizou a tomada de um de seus filhos de seu pai. E a Bíblia diz que o filho mais velho de Judá era perverso aos olhos de Deus. E o próprio Deus o matou. E Judá achou que aquilo era apenas uma fatalidade, algo comum que poderia acontecer com qualquer pessoa. E colocou o segundo filho mais velho para possuir a mulher de seu irmão falecido. E disse: olha, você vai casar com ela e você vai dar filhos para que venha trazer descendência em nome de seu irmão. Isso aborreceu muito o segundo filho de Judá. E o segundo filho de Judá disse: não, eu vou estar com a mulher que não é minha e vou fazer filhos que não serão meus. E ele começou a evitar. Ele começou a deixar que a semente dele caísse por terra, de forma que a mulher, a Tamar, não engravidasse. E o próprio Deus também matou o segundo filho de Judá. E agora Judá entende que tem alguma coisa errada. Só que Judá fica cego, não entende que é a mão de Deus. Judá pensa que a culpa é da Tamar. Ele se afasta da Tamar, ele coloca Tamar para longe
E simplesmente, o que é que ele faz? Ele esquece Tamar, sabe? Tamar fica viúva e ela não volta para casar com o filho mais novo de Judá, porque Judá pensa em perder esse filho mais novo. Judá havia perdido os dois filhos mais velhos, e Judá havia perdido também a esposa a quem ele amava. Pois é, Judá perdeu tudo que era importante para ele. Não esqueça que foi ideia de Judá tirar um dos bens mais preciosos de Jacó, que era seu filho José. E Deus tirou 3 dos bens mais preciosos que Judá tinha: a esposa que ele amava e seus 2 filhos mais velhos. Mas não acaba por aí. Depois que Tamar percebe que Judá ele sobe para a cidade para tosquear as ovelhas, ela se disfarça de prostituta e engravida do próprio sogro. E ele descobre que ela está grávida, só não sabe que é dele. E aí ele diz: vou queimá-la. Mas no final da história, Tamar consegue provar que aqueles filhos são de Judá. Judá assume as crianças, Judá traz Tamar para o convívio da família, e Judá não toca mais em sua nora como mulher. Ele não repete o erro. Mas a responsabilidade de Judá não para por aí. Meu amigo e minha amiga, Deus dá às pessoas que erraram a punição de seu erro, mas Deus dá também a oportunidade para arrependimento. Pois é. Sabe aqueles 7 anos de prosperidade? Chegam os 7 anos de fome. E mal se passaram 2 anos, a família de José desce para a terra do Egito e vai comprar mantimento. A família de José se encontra com José e na conversa que tiveram, José diz: se você não me trouxer seu irmão mais novo, não me verá o rosto. E agora de novo está Jacó, seus filhos, e de frente com Jacó está Judá. E Judá diz: meu pai, se o Senhor não me liberar o seu filho mais novo, nosso irmão mais novo, Benjamim, então não vamos ao Egito, porque não traremos comida. Um dos irmãos preso, e agora a ordem era descer com Benjamim. A Bíblia diz que chega um momento que Judá diz assim: eu me responsabilizo pelo meu irmão. E desce. E José prepara uma artimanha para testar se os irmãos mudaram. Mas quem estava sendo testado, José estava testando os irmãos. Mas quem na verdade estava sendo testado pelo próprio Deus era Judá. Porque José não sabia da conversa que Judá teve com Jacó. José não sabia que era Judá responsável pela segurança do próprio irmão. E aí é que fica interessante. Os irmãos dizem: no saco que foi encontrado bem, a taça de adivinhação do governador, então esse será escravo do governador. E aí José diz: todos estão liberados, mas o Benjamim fica. Esse com quem foi encontrado a taça fica. E Judá disse: não, meu senhor, libera o jovem e eu ficarei. Eu ficarei porque eu garanti ao meu pai a segurança do jovem. E naquele momento ficou claro aos olhos de Deus
Naquele momento ficou claro aos olhos de José que houve uma mudança nos irmãos. Não aquela mudança que Deus esperava, mas especialmente em Judá. Judá passou a assumir a posição dele como homem, como líder, como pai. Judá começou a se responsabilizar pelas palavras dele. E aconteceu que José não resistiu e se revelou aos seus irmãos, e tudo acabou bem para a família de Jacó e especialmente para Judá, que desde aquele momento a tribo de Judá se tornou uma tribo especial ao olhar de Deus. Meu amigo e minha amiga, veja, a Deus pertence toda a vingança. Eu espero que essa história de hoje faça você refletir o quanto é importante para Deus que você cuide da sua vida e não julgue as outras pessoas. Jesus disse: a ninguém julgueis para que não sejais julgado, e não condene para que não seja condenado. José foi um vaso na mão de Deus em todos os sentidos, até mesmo para abençoar o próprio irmão que o mandou para a escravidão. Feche seus olhos. É momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nesse momento de oração, queremos pedir ao Senhor o dom. Nos ensina a perdoar, a seguir com as nossas vidas, sem nos preocupar com aqueles que olham para nós e nos julgam, sem nos preocupar com aqueles que olham para nós e nos fazem o mal. Senhor, o Senhor é a nossa segurança e a nossa luz. Nós sabemos que aqueles que olham para nós pensando mal, maquinando mal, não nos tocarão se essa não for a tua vontade. Não vão nos alcançar se essa não for a tua vontade. E se essa for a tua vontade, o Senhor nos dará força para suportar o que tivermos que suportar, e nos dará livramento na hora do livramento. Então vem agora, Senhor, e nos ensina neste momento a sermos fiéis. Nos ensina neste momento a confiarmos no Senhor, na Tua palavra, nas Tuas promessas. Nos ensina, Senhor, a andar nos Teus caminhos, fazendo o que é justo aos Teus olhos. Não permita, Senhor, que o ódio, que a mágoa, que a tristeza, porque alguém nos fez mal, porque alguém nos feriu, porque alguém nos perseguiu, não permita que esse sentimento em nossas vidas seja maior que a nossa fé. Essa pessoa que está orando comigo, que foi traída, essa pessoa que está orando comigo, que foi desprezada, abandonada, essa pessoa que está orando comigo, que foi injustiçada, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja no convívio social, essa pessoa está pagando por um erro que não cometeu. Essa pessoa está sendo condenada por um júri que vê nela o mal que não existe. Como os irmãos de José viam em José um mal que não existia. Porque, na verdade, toda a grandeza, toda a soberania que eles enxergavam de José, não era que José tentava mostrar, mas é porque, pela fé, eles viam, sem entender, o que José se tornaria. E José se tornou o que o Senhor quis, porque José não desanimou, José não retruncou, José não reclamou,
Por isso eu oro por essas pessoas, aqueles que sofrem, aqueles que são perseguidos, aqueles que são injustiçados, para que eles sejam abençoados pelo Senhor, para que eles permaneçam firmes no propósito, na meta que o Senhor tem na vida deles. Eles talvez tenham um objetivo, mas os planos dos homens jamais superarão os planos de Deus, porque os planos do Senhor são melhores, são maiores, são mais importantes do que o nosso. Por isso, meu Deus, conserva a fé e a esperança de cada um desses que oram comigo. Torna a vida deles, a saída, a chegada deles segura. Tira toda a ansiedade e incerteza do coração. Tira todo o medo, toda a raiva do coração. Aos que estão doentes, enfermos, meu Deus, vem trazer a cura. Vem trazer o alívio. Essas pessoas que sofrem de dores, essas pessoas que estão passando, meu Deus, por momentos difíceis, que não sabem o que fazer, vem trazer a vitória para cada uma delas. Esses que estão no hospital, no leito de dor, esses que voltaram para casa, meu Deus, mas estão sendo tratados com desprezo pelos médicos, pelos assistentes sociais. Essa pessoa, meu Pai, que não sabe mais a quem procurar para se livrar da dor, coloca no comentário. Eu leio, Senhor, cada um deles. Até essa pessoa que não conseguiu fazer a oração porque houve uma falha na nossa transmissão e foi cortada a oração desse dia, e essa pessoa sinalizou e eu vi o que foi. Eu vejo os comentários, eu vejo os pedidos de oração dessas pessoas que clamam por ajuda, essas pessoas que querem a bênção do Senhor, que querem o livramento. Meu Deus, vem fazer da vida deles uma bênção. Eles estão insistindo, eles estão perseverando, estão todos os dias em oração juntamente comigo. Vem fazer da vida deles uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida saudável. Assim como o Senhor livrou José do sofrimento e o honrou, livra essas pessoas do sofrimento e vem honrá-las em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, essa água. No momento que essa pessoa beber esta água consagrada, seja ela abençoada em nome de Jesus. E aqueles que têm se mantido firme e ajudado neste canal, lembra deles para tudo que eles fizerem. Existem aqueles que querem uma bênção grande do Senhor e estão lembrando da tua obra. Então lembra deles, porque o Senhor sabe o desejo do coração de cada um deles. Lembra, Senhor, o Senhor sabe. Então abençoa a cada um deles, segundo o desejo, o propósito do coração, em nome de Jesus. Meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe você. Prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.